Você se considera uma pessoa bem-aventurada? Mas o que significa ser bem-aventurado perante a palavra de Deus? A palavra de Deus diz que bem-aventurados são mais do que felizes, são como se fossem verdadeiros felizardos. Felicidade é a razão que muitos vivem, pela qual muitos vivem. Mas a Bíblia ela mostra pra gente quem realmente é o bem-aventurado. Bom dia, boa tarde, boa noite, você que nos escuta, você que está aqui para orar conosco. Eu sou o pastor Diogo Pires e hoje estamos aqui mais uma vez no Orando as Escrituras para podermos ler o Salmo número 32, Salmo de Davi, e orar esse salmo maravilhoso, um salmo que nos mostra, nos revela sobre quem verdadeiramente é um bem-aventurado, quem realmente é o bem-aventurado. O Salmo 32, eu quero ler com vocês aqui, que diz assim, um salmo didático de Davi. Bem-aventurado aquele que tem suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não considera iníquo e em cuja alma não há hipocrisia. Aqui já começa o salmista falando sobre quem é o bem-aventurado. O bem-aventurado é aquele que tem os seus pecados perdoados, que não tem mais dívidas para com Deus. O pecado, meus irmãos, é algo que nos faz afastar do Senhor, nos deixa devedores perante Deus. O ser humano ele já nasce devedor perante Deus. O pecado é aquilo que nos destrói, que nos afasta do Senhor e que no final da nossa vida nos condena. Nossas transgressões, elas são a causa de nós não termos capacidade de por si só nos salvar. E aí o salmista fala então, bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada. Os seus pecados foram perdoados. Como ter certeza disso? Como convencer a Deus de perdoar os nossos pecados? Como pedir a Deus que faça que Ele cubra os nossos pecados? Como fazer com que o Senhor não atribua pecado, iniquidade? Como realmente ter um espírito que não haja dolo, que não haja hipocrisia? O versículo 13 é a solução do nosso problema. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo o dia. A angústia toma conta do coração quando nós ocultamos os nossos pecados. Não tem como ser feliz, não tem como estar alegre, satisfeito, quando nós estamos encobrindo, escondendo as nossas falhas, escondendo das pessoas, mas principalmente escondendo de Deus. O versículo 4, ele fala o porquê. O que acontece com essa pessoa que oculta os seus pecados? Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor secou como o calor de verão. Quando nós escondemos de Deus nossos pecados, a mão do Senhor pesa sobre nós. As consequências sempre virão para aqueles que de forma má querem esconder de Deus as transgressões. E o Senhor sim, o Senhor cobra da gente. O Senhor pesa a sua mão sobre aqueles que querem viver como se nada tivessem feito, querem esquecer, mas não dá para esquecer. O Senhor, ele vem então nos esmagar, e aí a nossa alma definha como o calor do verão. A angústia toma conta do coração, não conseguimos mais pensar corretamente, não conseguimos mais nos relacionar corretamente quando estamos escondendo de Deus os nossos pecados, como se Ele não soubesse. Mas o versículo 5, então, nos dá a solução. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Eu disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões. E o resultado, o salmista diz aqui, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Confessei-te o meu pecado.
confessar diante de Deus. Chegar diante do Senhor e rasgar o coração. Não é rasgar as vestes, não é algo religioso. É algo lá no íntimo, no recôndito, no escondido. Quando Jesus falou que orarás ao teu Pai em secreto, e em secreto Ele te recompensará. Quando nós confessamos ao Senhor, quando nós não ocultamos, é que não existe nada oculto diante do Senhor. Ele é onisciente, Ele é onipresente, Ele vê todas as coisas, Ele viu aquilo que nós cometemos, por mais que ninguém tenha visto, Ele viu, mas Ele quer que nós abramos o nosso coração, rasguemos o nosso coração e clamemos ao Senhor, confessando as nossas faltas. E a Bíblia diz que o Senhor, Ele é misericordioso e perdoa os pecados daquele que confessa. Versículo 6, né? Sendo assim, todo que é piedoso te fará súplicas, em tempo de poder te encontrar. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não o atingirão. Portanto, irmãos, aquele que confessa e deixa, alcançará misericórdia, diz a palavra de Deus. Então, todo aquele que é piedoso, todo aquele que crê em Deus, todo aquele que ama o Senhor verdadeiramente, aquele que nasceu de novo, aquele que já entregou sua vida ao Senhor, já sabe que a sua vida não pertence mais a si mesmo, mas é de Deus, é de Jesus, que já nasceu novamente, teve um encontro pessoal com Jesus, aquela pessoa cujo Espírito Santo habita no coração, aquela pessoa que foi quebrantada, transformada, essa pessoa, ela não aguenta viver em pecado, ela não aguenta ocultar o pecado, ela precisa diariamente, lavar as vestes no sangue de Jesus, que significa vir ao Senhor, confessar os pecados, com temor, com clamor, com arrependimento sincero e genuíno. Esse o Senhor não rejeitará. Confessei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Nosso Senhor Jesus Cristo morreu na cruz para isso, para levar sobre ele as nossas dívidas, os nossos pecados. Portanto, quando nós o confessamos, o Senhor perdoa os nossos pecados, porque já somos dele, já somos seus filhos, já fomos resgatados do império das trevas. E agora não andamos mais conforme o mundo, andamos conforme Jesus, conforme a palavra de Deus. Então, eu quero orar com vocês aqui até o versículo 6. E a gente, na próxima oportunidade, a gente vai ler, então, a continuidade do Salmo, do versículo 7 em diante. Amém? Senhor nosso Deus, Todo-Poderoso, nós cremos sim, Senhor, que nós somos esse bem-aventurado que a Tua palavra fala. Porque a nossa transgressão foi perdoada, Senhor. Lá na cruz do Calvário, o nosso pecado foi coberto pelo sangue de Jesus. Quando o Senhor olha para nós, o que o Senhor vê é o sangue de Cristo sobre nós. Somos mais do que felizes, somos felizados, bem-aventurados, porque o Senhor não atribui mais iniquidade a nós. O nosso espírito, Senhor Deus, não há dolo, não há engano, porque nós não queremos mais viver nisso. O pecado, ele é um acidente em nossa vida. Mas, infelizmente, Senhor, ele ainda acontece. E é com muita tristeza que nós confessamos isso, ó Pai. Eu confesso, Senhor Deus, que não consigo, Senhor Deus, viver plenamente a Tua palavra. Não consigo ter uma vida de santidade como o Senhor me chama para ter. Por isso, Senhor Deus, eu não quero calar os meus pecados. Não quero ter, Senhor Deus, meus ossos envelhecidos. Não quero, Senhor Deus, viver em gemidos o dia todo. Porque, Senhor Deus, a Tua mão pesa sobre aquele que não confessa. Dia e noite, quando tentei ocultar, o Senhor pesou sobre mim. Parece que a nossa alma seca, como no calor do verão. É uma sensação terrível, ó Deus. E feliz é aquele que encontra descanso, porque consegue reconhecer e confessar diante de Ti os pecados. Por isso, Senhor Deus, eu quero confessar a Ti, Pai, a minha iniquidade. Não quero ocultar, Senhor Deus, não quero esconder, mas quero reconhecer a minha fraqueza. E quero, Senhor Deus, te pedir, Pai, a graça da purificação dos pecados, da santificação. Quero viver em santidade diante de Ti, Senhor Deus, e quero andar em novidade de vida. Sabemos, Pai, eu sei, Senhor Deus, que ao confessar, estou perdoado. Pai, não, isso não tem preço. Isso é maravilhoso, Deus. Não existe outro Deus igual a Ti, tão misericordioso e
e clemente, tão compassivo, Senhor Deus, que se compadece verdadeiramente das nossas transgressões, da minha transgressão, Senhor. Eu te confesso e desejo, Senhor, que o Senhor nos purifique, nos santifique. Quero, Senhor Deus, viver uma vida de piedade, de súplica. Quero, Senhor Deus, te encontrar diariamente. Quero que o teu poder me encontre, Senhor Deus, transformando a minha fraqueza em fortaleza. Quero, Senhor Deus, estar diante de ti o tempo todo. Quando as muitas águas transbordarem, eu sei que estarei seguro na tua presença, porque tu és o meu refúgio. Em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Que você possa aprender como o salmista a nunca esconder as suas falhas. Nunca. Todos os dias. Lembre de onde você caiu. Volte, retorne ao seu primeiro amor. Transforme a sua caminhada diária em uma caminhada com Jesus. Não permita que o pecado tome conta da sua vida. Não permita que as pequenas quedas te levem a grandes quedas. Possamos cortar tudo aquilo que tem tirado o nosso caminhar com o Senhor. Possamos ser realmente intransigentes com o pecado. Intransigentes. Possamos ser alguém que não aceita os mínimos erros. Possamos viver realmente uma vida de santidade. Amém. Que Deus te abençoe. Que você possa realmente confessar os seus pecados diariamente. Você coloca aqui um comentário. Diga para nós se você já passou por situações como essa de tentar ocultar o seu pecado. Confesse o seu pecado. E vamos orar juntos por aquilo que está tanto lhe afligindo também. Amém? Deus te abençoe. Receba a cura, receba o perdão do Senhor. Receba as bênçãos de Deus sobre tua vida. Em nome de Jesus. Amém.